A OpenAI diz valer 500 bilhões de dólares e fez da Nvidia e da Microsoft as duas empresas de maior valor de mercado do mundo, mais de 4 trilhões de dólares, pelo menos enquanto eu faço esse vídeo aqui. Alguns trilhões a mais de valoração do que a Tesla do Musk, e talvez tenha gerado uma senhora bolha financeira. Essa é a capacidade do Sam Altman de contar uma boa história, ou pelo menos um sinal dessa capacidade, já que a OpenAI teoricamente é uma organização sem fins lucrativos e ele não tem ações da empresa que indiquem a sua real fortuna. Ele só tem ações da empresa que tem ações da OpenAI, ou da empresa que fornece chips para a OpenAI, ou da que pode fornecer energia nuclear para a OpenAI, ou da que licencia o conteúdo para a OpenAI, ou da que contrata a OpenAI. Enfim, é um pouco complicado avaliar o quão rico ele é. No vídeo sobre quem precisa do Estado, eu falei sobre como o Elon Musk inaugurou novos níveis de mentiras para valorar suas empresas. Se o Musk usa dinheiro público para enriquecer, agora é hora da gente ver como o Sam Altman não só faz isso em outra escala, como consegue promover a OpenAI e o ChatGPT a mudar o mundo usando um outro tipo de golpe, um outro conceito de inovação com religião. Sério, com direito a apocalipse e mais. E antes de partir para a nova tecno-religião, uma dica para você que quer privacidade. Esse vídeo aqui tem o apoio da Surfshark, que é a VPN que eu uso para me manter conectado enquanto eu viajo e quando eu quero usar a internet em locais públicos, como hotéis e afins, porque ela tem aplicativos e configurações super práticos para a maioria dos sistemas, você pode usar todos ao mesmo tempo, como computador, tablet e celular, e também pode compartilhar sua conta com amigos e familiares. A conexão é rápida, não mantém histórico de navegação e outros dados, e já passou por auditorias e também dá uma camada a mais para eu proteger os meus dados enquanto eu navego por aí. E tem mais, assinando a Surfshark One, você tem mais serviços do que VPN, como o Alert, que é um serviço que avisa se os seus dados pessoais, como usuário, senha ou e-mail, foram vazados em algum serviço. Assim você sabe que mesmo se não usa mais aquele serviço, precisa trocar esse usuário e a senha também de outros que compartilhem os mesmos dados. Aproveita o link surfshark.com/atila ou escaneie o QR Code aqui da tela, assim você tem 4 meses grátis de assinatura e 30 dias com devolução do seu dinheiro para poder testar a Surfshark e ver que eu não estou exagerando. O Altman já é de uma nova geração de empreendedores, pós-Gates, pós-Jobs, pós-Musk, pós-Zuckerberg, que tem outras estratégias para fazer a sua empresa crescer. Ao contrário de muitos que se formaram dentro de uma empresa que tornou eles ricos, como Bezos, ele chega na OpenAI já muito escolado na diferença que uma boa história pode fazer para uma startup valer mais, depois de trabalhar tantos anos na Y Combinator, que é uma das maiores incubadoras de startups do Vale do Silício, que viabilizou entre outras empresas como Airbnb, Dropbox, Twitch e outras, em muitas das quais o Sam Altman investe. E como a Karen Hall comenta no recomendadíssimo Empire of AI, que conta sobre a fundação da OpenAI e quem é o Sam Altman, e embasa bastante desse vídeo aqui, em um meio onde está todo mundo disputando ideias e histórias para conseguir financiamento, ele impressionou tanto o pessoal da Y Combinator que ele não só conseguiu financiamento para a startup que ele estava apresentando em 2005, como ele acabou se tornando parceiro e em 2014 CEO dessa aceleradora. Ele entrou como jogador e não só ganhou o jogo, como se tornou chefe e dono do estádio. Nesse ritmo, com a OpenAI, ele conseguiu atingir novas camadas de distorção da realidade, tanto para serem o que são hoje, quanto para mudar o tanto de energia e outros recursos que o mundo consome. Assim como a Tesla, vale dar uma olhada no anúncio de lançamento da OpenAI em 2015 e agora, da posição privilegiada aqui do futuro, resgatar o que foi plano de trabalho e o que foi promessa para investidores e como chegamos até aqui. O Sam Altman entra nessa junto com o Musk e com outros investidores para criar uma organização sem fins lucrativos que, segundo eles, ia desenvolver a inteligência artificial, ou como chamaram, inteligência digital, da forma com as maiores chances de beneficiar a humanidade como um todo. Para atrair cientistas e quem pesquisa inteligência artificial, além de oferecer bons salários, também prometeram que o trabalho não teria necessidade de gerar lucros nem obrigações financeiras. A pesquisa seria toda publicada de forma aberta, com códigos ou patentes compartilhados com o mundo, em colaboração livre com outras instituições e companhias. Como o oposto do que viam o Google fazendo com a DeepMind, que era a líder de área em redes neurais e inteligência artificial na época.
Essa promessa de liberdade e de responsabilidade também era importante por conta de uma particularidade da área de inteligência artificial. Como eu já falei em mais de um vídeo por aqui, não são poucas as pessoas da área que acreditam que a pior ou a melhor coisa que a humanidade pode conceber é uma inteligência artificial com habilidades gerais melhores do que as humanas. O tempo para chegar nessa inteligência artificial sobre-humana é a AI Timeline, como o pessoal que estima esse evento para 2027. E o risco que isso representa é a probabilidade dessa inteligência artificial causar o fim da humanidade, ou PDUM, probabilidade de fim. Para alguns, uma inteligência artificial sobre-humana poderia resolver todos os nossos problemas, problemas ambientais, econômicos, científicos, técnicos, enquanto a gente relaxa e aproveita uma vida de abundância nesse paraíso que a computação criou. Esses são os boomers, que defendem que com tanto a ganhar, a gente tem a obrigação moral de acelerar o processo de desenvolvimento de inteligência artificial a qualquer custo. Para outros, que são os doomers, nada garante que uma inteligência artificial trará arrebatamento para um paraíso digital. Pelo contrário, a competição entre empresas ou países deveria favorecer avanço a qualquer custo, e aí vão abrir mão de segurança, da garantia de desenvolver uma inteligência alinhada com os nossos interesses, o que favoreceria a criação de uma inteligência capaz de causar o colapso da humanidade em um apocalipse digital. Para alguns, o céu, para outros, o inferno. Mas os dois apostam no juízo final via inteligência artificial. E como a Karen Hall conta, o Sam Altman conseguiu conciliar ou manipular os dois grupos a participarem da OpenAI. Para os boomers, eles tinham a oportunidade de trabalhar na linha de frente e acelerar a salvação do mundo. Para os doomers, a promessa de uma organização sem fins lucrativos seria o único lugar onde poderiam ser os primeiros a desenvolver uma inteligência artificial geral de forma aberta e segura, garantindo que evitariam a criação do mal encarnado. O problema é como tudo caminhou daí para frente. O Sam Altman tem tanta capacidade de liderança ou de enrolação que assim que cogitaram transformar a OpenAI em uma organização comercial com fins lucrativos, ele conseguiu o posto de CEO e o Musk saiu ou foi espirrado da parceria. Ele deu uma de Musk em cima do Musk, que tinha entrado com a maior parte do investimento e com a reputação para atrair o talento que começou a OpenAI. E o Musk, que diz acreditar em um risco alto de uma inteligência artificial acabar com a humanidade, saiu tão de boa com o resultado que criou a xAI para competir com a OpenAI quando a OpenAI começou a chamar atenção e investimento. E nisso até processou a empresa para forçar ela a continuar como uma organização sem fins lucrativos. E ganhou um rival no Sam Altman disposto a criar empresas para competir com as suas. Outro que não curtiu a interação foi o Dario Amodei, que é pesquisador de inteligência artificial contratado pela OpenAI e doomer também, que em 2021 saiu de lá porque achou que eles estavam sendo muito irresponsáveis na criação de uma inteligência sobre-humana. E aí, junto com a sua irmã, ele fundou a Anthropic, uma concorrente da OpenAI que não deveria desenvolver inteligências para uso militar, mas passou a desenvolver em 2025, um aninho só depois da OpenAI, e que disse que não aceitaria trabalhar com ditadores e pessoas más, como eles acabaram buscando fazer ainda em 2025. Ou seja, dois membros que participaram no começo da OpenAI argumentando que concorrência e sigilo para desenvolver uma inteligência artificial sobre-humana trarão o fim do mundo, saíram da OpenAI brigados com o Altman para desenvolver as suas próprias inteligências concorrentes sob sigilo. Ainda nessa linha de coerência, o Empire of AI descreve várias situações onde essa competição, real ou imaginária, vira a justificativa para o Sam Altman abrir mão da transparência que a OpenAI teria, ao ponto de forçarem ex-funcionários a assinar um termo de não falar mal da empresa para receber compensação. Lançaram produtos sem validação, sem testes longos ou sem medidas mínimas de segurança, como quando o GPT-3 foi incorporado em um jogo de RPG para criar cenários de aventuras e em poucos meses os usuários do jogo estavam usando a ferramenta para criar histórias com abuso de crianças. E desde muito cedo tiveram problemas com a privacidade dos usuários. Ainda em 2021, o GPT-3 foi usado para gerar as interações de uma companheira virtual chamada Replica, com quem os usuários podiam conversar. Não só o conteúdo de muitas conversas era sexual e compartilhado com o pessoal da OpenAI, como eles viram que os personagens criados pela Replica eram direcionados para dar a entender que precisavam que os assinantes checassem o aplicativo constantemente para saber como eles estavam, ou poderiam se machucar virtualmente, entre outros problemas.
E aí, 2 anos depois, em agosto de 2025, ainda tem milhares de usuários chocados por descobrirem da pior forma que a função compartilhar do ChatGPT não só mandava um link para outras pessoas, como compartilhava publicamente o seu chat, com milhares de interações indexadas e buscáveis no Google, com pessoas fazendo o programa de terapeuta, compartilhando dados pessoais, problemas de saúde, problemas de relacionamento e muito mais. Não seguiram um desenvolvimento aberto, colaborativo ou seguro como tinham prometido. Aberto mesmo, só os dados dos usuários até aqui. Por essas e por outras, o Sam Altman chegou a ser deposto como CEO da OpenAI por manipular e mentir para o conselho de administração da empresa. E sendo quem é, conseguiu dar a volta por cima e ser readmitido depois que o conselho de administração, que depois ele, ou quem sobrou nesse conselho, percebeu que só o Altman seria capaz de manipular e mentir o suficiente para manter os pesquisadores lá dentro e para captar o volume insano de dinheiro que precisam captar para se manterem de pé. Mesmo os sucessos da OpenAI trouxeram problemas que estão se desenrolando agora para o mundo inteiro. Uma das ideias centrais da empresa desde o começo, e uma ideia que deu ótimos frutos para eles, foi a noção de que, acima de tudo, precisavam aumentar a sua capacidade de computação. Seguir só a lei de Moore, que é uma tendência que a indústria segue, onde dobram a capacidade de computação de processamento dos chips a cada 2 anos, mais ou menos, não seria suficiente. Eles teriam que crescer também no número de processadores usados, dobrando de capacidade em menos de 4 meses. A diferença que isso fez para treinar os modelos de linguagem deles foi imensa, porque a arquitetura dos grandes modelos de linguagem, os LLMs, que é o Transformer, permite que eles processem muita informação ao mesmo tempo, principalmente usando processadores da NVIDIA, que é uma empresa que desde a fabricação de placas de vídeo se especializou em processamento paralelo de informação, que renderiza jogos e que treina redes neurais como ninguém. Foi aumentando o poder de computação tão rapidamente com esse tipo de processador que eles conseguiram treinar modelos muito mais complexos, com muito mais parâmetros e com muito mais informação de base, que deram grandíssimos saltos, principalmente a partir do GPT-2, quando o programa começou a dar resultados cada vez mais coerentes, mais complexos e tão parecidos de como nós escrevemos, que criou o hype que a gente vive até hoje da inteligência artificial. São saltos tão grandes e tão inéditos que convenceram milhões de usuários a usar uma ferramenta que era mais ou menos de nicho até 2022 e convenceram investidores de que a OpenAI e concorrentes estão a caminho de desenvolver a tal da inteligência sobre-humana que, se não trouxer o juízo final, pelo menos promete trazer o fim da necessidade de pagar salários. Então deve render bastante. A Karen Hall conta como, no começo, a OpenAI estava testando várias frentes diferentes de avanço de inteligência artificial. Tinha robótica e manipulação de objetos, como faz a Boston Dynamics, tinha inteligências que competem em jogos complexos, como fez a DeepMind com o Go, e tinha também modelos de linguagem, como o GPT-1. Foi o Bill Gates, via investimento da Microsoft, quem falou que só estava interessado em uma inteligência artificial que processasse informação, como livros e textos, para responder a perguntas como um assistente virtual. E foi aí que o ChatGPT-2 impressionou Gates o suficiente para seguirem com a parceria entre Microsoft e OpenAI, que deu os bilhões necessários para treinar modelos de linguagem mais complexos para os GPTs seguintes, como 3, 4 e por aí vai, tanto que muito desse investimento da Microsoft foi em poder de computação nos data centers deles. Foi essa parceria que alavancou a OpenAI para o que ela é hoje e reviveu a Microsoft como uma das Big Tech mais importantes e a segunda empresa mais valorada do mundo. O que já é motivo suficiente para investir muito dinheiro esperando muito retorno. E a OpenAI e os concorrentes precisam desse dinheiro, porque a lição que ficou com esse crescimento explosivo dos primeiros GPTs foi que mais computação gera modelos mais complexos que resolvem qualquer problema. Então, se você quiser crescer, precisa de mais computação. E quem não estiver investindo em mais poder de computação, não está competindo, não está crescendo e vai perecer. O que criou uma corrida insana e uma demanda absurda por mais e mais chips da NVIDIA, tanto por conta da OpenAI quanto pelos concorrentes, que fizeram da NVIDIA uma das poucas empresas que realmente estão lucrando dinheiro com esse hype e agora a empresa mais valorada do mundo. E quem ficou à frente desse movimento de captar volumes insanos de investimento baseados no que deve ser uma visão de futuro foi o Sam Altman, que sabe como ninguém usar essa nova tecnologia suficientemente avançada a ponto de parecer mágica para esconder os problemas reais e as falhas do que ele está criando. Por exemplo,
quando lançaram o GPT-2. Ele tinha falhas, como um limite muito menor de texto gerado antes de escrever algo sem sentido como os modelos atuais. Só que eles anunciaram que estavam lançando um sucessor ao ChatGPT tão capaz e tão poderoso que as suas aplicações maliciosas seriam perigosíssimas e por isso só estavam disponibilizando uma versão limitada do modelo. Como se eu lançasse uma bicicleta dizendo que na verdade é uma versão limitada de uma moto que é tão rápida que é perigosa demais para as pessoas usarem. E deu certo, as notícias sobre o lançamento do GPT-2 são dramáticas e geram cliques e soam muito mais como publicidade de uma coisa exclusiva do que uma avaliação crítica do que foi lançado. Abre aspas aí. OpenAI criou um gerador de texto tão bom que é considerado perigoso demais para ser lançado. Ou, criadores de um sistema revolucionário deram o passo inusitado de não lançar sua pesquisa publicamente por medo de mau uso. Ou, essa inteligência artificial é tão boa para escrever que os seus criadores não vão deixar você usar. E adivinha, se isso era verdade, se era verdade o que estavam alegando, se tinham essa preocupação legítima, jogaram pela janela, porque hoje a OpenAI e os concorrentes saem no tapa para liberar modelos muito mais capazes do que o GPT-2 para qualquer pessoa usar a qualquer momento. E talvez eles estivessem certos antes, porque a gente está mesmo perdendo a noção do que é a realidade por conta desses programas. Mas tem um teto para esse tipo de ganho nos modelos, que se você acha que é exagero meu, é só comparar como cada versão do GPT mais recente, da 4 em diante, não teve mais o tipo de ganho mágico de funções e resultados surpreendentes do começo. Tem um limite para os dados disponíveis, para a complexidade que os modelos podem ter, para o preço de uma inferência e, principalmente, nenhum modelo de linguagem, como eles funcionam hoje, tem qualquer critério do que faz sentido ou não. Eles só geram conteúdo, não raciocinam, como eu já contei por aqui. Eles estão longe, muito longe, de ser uma inteligência artificial sobre-humana, simplesmente escalando para ter modelos mais complexos com mais computação. O Musk vem de uma visão de mundo de carros autônomos que ele não tem como entregar. O Altman vem de uma visão de fim do mundo que também não consegue entregar, pelo menos não da forma como ele promete. Talvez ele consiga por conta do consumo de recursos que todo esse movimento está demandando do mundo. E olha que ele promete muito fim do mundo. Em outras indústrias, ou se trabalha com um risco desconhecido, ou se tenta esconder o risco real do que se faz. Como diz o Merchants of Doubt, a indústria do tabaco foi pioneira na ocultação do conhecimento de que cigarro causa câncer. Mas em uma era de pós-vergonha que a gente vive, na OpenAI se obstrui o risco real de plágio, de viés, de trabalho oculto mal remunerado e traumatizante para quem faz, de consumo insano de energia e afins, com outro risco imaginário vendido como algo muito maior. Quão pior é a entrega da próxima versão do ChatGPT ou quão pior foi o desempenho do número de assinantes ou do lucro da OpenAI no período passado, mais ultrajantes parecem ser as declarações do Sam Altman antes ou logo depois do anúncio. Para o Senado americano, que pensava em regular a indústria, o Altman falou que a inteligência artificial oferece um perigo de extinção de humanos comparável com pandemias ou com a guerra nuclear, o que mandou a atenção de todo mundo para perigos imaginários bem menos palpáveis do que os problemas reais que queriam regular. Segundo Sam Altman, o GPT-4 produzia textos tão bons que poderia criar uma campanha global de desinformação e produzir um código tão bem que viabilizaria cyberataques no mundo inteiro. Antes do GPT-5, que foi destravado por pesquisadores para fornecer informação perigosa em menos de 24 horas depois de lançado, o Altman falou que a inteligência artificial vai acabar com os empregos e se tornar uma ameaça à segurança nacional. Até a expulsão dele da OpenAI aconteceu porque, como alegaram, dias antes os pesquisadores teriam avisado a diretoria que tinham feito uma descoberta que poderia ameaçar a humanidade. Pelo menos foi o que disseram para a imprensa quando ele saiu. E, pelo menos por enquanto, até aqui, esse campo de distorção da realidade com visões marqueteiras do apocalipse segue funcionando. Porque em 2024, segundo o Wall Street Journal, a OpenAI deu um prejuízo de 5 bilhões de dólares e tiveram uma receita de 3,7 bilhões. Ou seja, quando o Sam Altman anuncia que eles vão investir centenas de bilhões de dólares em um projeto de inteligência artificial chamado Stargate, não é dinheiro da OpenAI que vão investir, que não movimentou nem 1% disso em 2024. Aliás, bilhões não. Em fala recente, segundo ele, e aí abre aspas, é de se esperar que a OpenAI gaste trilhões de dólares, fecha aspas, na construção de data centers, abre aspas de novo, em um futuro não tão distante. Que trilhões? Trilhões de quem?
Isso enquanto ele mesmo admite que erraram a mão no lançamento do GPT-5 e que podem estar em uma bolha da inteligência artificial. Só o Sam Altman mesmo consegue esse paradoxo de sugerir que o hype atual em inteligência artificial é uma bolha, ao mesmo tempo em que ele demanda trilhões de dólares para essa bolha não estourar, enquanto anuncia isso como um investimento para os Estados Unidos se manterem na frente da China. E talvez ele consiga essa grana mesmo do governo depois de manter um relacionamento com o Trump, como o Musk não conseguiu manter, e depois de convencer o governo dos Estados Unidos que inteligência artificial via ChatGPT vai ser a infraestrutura do futuro. E as empresas estão agindo de acordo. Nessa competição por quem investe mais em poder de computação, só até o meio de 2025, as Big Tech, a Amazon, Meta, Alphabet e Microsoft investiram mais de 155 bilhões de dólares em infraestrutura nos Estados Unidos, principalmente em data centers. Vão demandar mais energia do que a maioria dos países até 2030. É mais dinheiro do que o governo dos Estados Unidos investiu em educação, formação, serviços sociais e trabalho no mesmo período. E com empregos e consumo caindo e inflação subindo, esse investimento em infraestrutura já representa mais do produto interno bruto, o PIB dos Estados Unidos, do que todo o mercado de consumo. Sim, essas 4 empresas juntas gastaram mais dinheiro no país do que todos os americanos gastaram no começo de 2025 em consumo de bens em geral. Em parte porque o consumo, que historicamente foi visto como o indicador de crescimento econômico do país, está caindo. Isso antes dos preços das tarifas baterem de vez. Então, se alguma coisa vai crescer nos Estados Unidos, vai ter que ser o uso de inteligência artificial. O Sam Altman com certeza está acelerando o seu país e levando toda a indústria junto. Eu só não sei dizer se ele está acelerando para o céu ou para o inferno. Se você quer mais conversa, comece por aqui, inclusive para me corrigir depois no que deu errado ou deu certo do que eu estou falando, aproveita e se inscreve no canal, assim você recebe os próximos vídeos regulares e o Não Ficção, nosso podcast de ciência do dia a dia. A gente se vê no próximo.